Olá, eu sou o Lorival Santana, você está no Earth News Terra e nós estamos esta semana com o Adriano Gambarini, fotógrafo, documentarista, escritor, novo colunista do Earth News Terra, expedicionário, explorador e geólogo. Aliás, esse é o tema do terceiro episódio. No primeiro episódio, a gente falou muito de Amazônia, de prosperidade sustentável. No segundo episódio, falamos dos outros biomas, da Caatinga, do Pantanal, e também da importância do conhecimento, da forma de vida dos indígenas, da experiência do Adriano nas suas expedições ao longo de 3 décadas. Agora, a gente abre falando do que nos levou a essa celebração, na verdade, fazer esse programa com o nosso parceiro Adriano Gambarini, porque ele está lançando a coluna Traçados da Terra, aqui no Earth News Terra. Adriano, no seu primeiro texto, você conta, quer dizer, não é um texto só narrativo, ele é muito poético, né? Mas você conta, sim, a forma como você chegou até a fotografia, né? Você, como geólogo, trabalhava com cavernas e ali descobriu a luz e a sombra. Como que é isso? Isso. Bom, Lorival, obrigado de novo aí pela prosa. É, é engraçado quando me perguntam sobre a minha relação com a fotografia. Eu nunca imaginei que eu seria fotógrafo profissional, né? Eu fui fazer geologia. Geologia porque eu queria seguir vida acadêmica, como pesquisador mesmo, né? E de caverna. Né? Ensaiei mestrado, ensaiei essa vida acadêmica mesmo como pesquisador. Só que foram nas cavernas que eu aprendi a fotografar. Isso lá em 87, vamos pensar assim, né? Falando já em datas mesmo. Porque eu fazia parte de um grupo de espeleólogos, né? De pesquisadores de caverna da USP, e eu tinha acesso a lugares de uma beleza. Caverna é um ambiente que tem uma beleza tão peculiar, e, e do ponto de vista temporal, é surreal eu imaginar o que eu via lá, sabe? Quando eu me deparava de frente de um cristal ou de uma estalactite, vamos pensar assim, aquelas formações mais convencionais, mais comuns, né, para o grande público dentro de uma caverna. Se eu olhar e imaginar que uma estalactite pequena tem 200, 300, 500 anos, sabe? Pelo menos, no mínimo. E perto da nossa existência, que beira 60, 80 anos, né? É uma coisa que mexe com a cabeça da gente. Mexeu com a minha cabeça. E eu vi essa beleza tão grande em caverna que eu comecei a querer documentar, fotografar isso. Só que aí que eu me deparei com a maior dificuldade, porque fotografia, a base de qualquer fotografia é luz. E eu estava num ambiente absolutamente escuro. Então, como é que eu faria para poder fotografar aqueles ambientes absolutamente escuros? Estudando, eu estudei muito física, ótica, estudei muito fotografia, conceitos de iluminação, para poder retratar as cavernas, né, que eu fui conhecendo ao longo das minhas pesquisas e expedições que eu participava. E isso acabou culminando num livro que eu lancei, que foi até finalista do Prêmio Jabuti, que chama Cavernas no Brasil, que foi a compilação de 18 anos de fotografia de cavernas, em que eu escrevi o livro, né, com a ajuda de alguns amigos pesquisadores, principalmente na área de biologia, mas é um livro que para mim é um marco muito importante, porque trouxe um conteúdo que estava muito restrito às áreas, à parte acadêmica, né? Até então não existia um livro em que mesclasse um conteúdo mais acessível ao grande público, que não fosse muito técnico, e ao mesmo tempo com muita foto que atraísse as pessoas para esses ambientes. Então, foi na caverna que eu aprendi a fotografar e que eu acabou me levando e essa coisa de ser um viajante já inveterado isso é uma coisa de família, eu viajo desde que eu nasci praticamente, né, uma coisa de família. Meus pais me estimulavam muito a viajar, de uma O que maneira seus pais simples. faziam, Adriano? Meu pai era dentista e minha mãe
de 4 filhos. E só que ele, todo ano, desde que eu tinha 1 ano de idade, ele simplesmente, 2 meses por ano, ele fechava o consultório dele, juntava a família inteira e ia viajar, né? Em férias escolares. Então, eu, com 1 ano de idade, estava acampando na Bahia, em Salvador. E começou assim, e esse tipo de turismo, turismo muito intrínseco com a natureza, né? Sempre acampando, sempre em lugares naturais. Ficava em pousada, eventualmente ficava em hotel, em pousada. Naquela época, a gente ficava muito acampado em vários lugares. Então, isso foi uma coisa que pertence a mim desde cedo, desde criança. Adriano, a gente olhando aqui à direita da tela, aqui eu vejo 2 fotos, uma à direita, outra à esquerda da tela. Do seu lado esquerdo, que é a nossa direita, tem uma máquina fotográfica belíssima Sim. e uma foto com colunas. Que foto é essa? É uma foto no Irã, de um templo, que eu fui no Irã, e interessante você perguntar, porque quando me perguntam, se você tivesse que voltar para algum país que você já foi, qual que você iria? Eu falei, Irã. Impressionante. E o Irã é uma palavra que aqui para o Ocidente soa meio estranha, porque a gente tem muita dessa influência norte-americana, né? Mas o Irã é um dos países mais lindos que eu já fui na vida. E essa máquina foi onde eu aprendi a datilografar. Eu sou do tempo de fazer curso de datilografia. E que me ajuda muito no teclado, né? Para quem estudou, fez datilografia, digitar hoje no computador é muito simples, né? Minha mãe fez o curso do Senac, e aí ela dava aula em casa de datilografia, e eu Olha, aprendi com ela também. E a foto da sua direita, que é a nossa da minha esquerda, parece a direita. Amazônia, é isso aí. É Amazônia, é um lugar que se chama Igapoaçu, na divisa de Rondônia e Amazonas. É em Rondônia ainda, que é um espelho d'água assim numa floresta da Amazônia, a floresta baixa, Uma floresta área de Igapó, né? preservada. Preservada, ainda assim, ainda Uhum. assim. E essa E câmera você não usa para fotografar a não, nunca caverna. usei. Essa câmera eu ganhei de um senhor que era colecionador, que é a famosa Lambi Lambi. E eu gosto de ter ela assim, porque toda vez que eu olho para ela, eu lembro do Ansel Adams, que fotografou, que para mim é uma das grandes referências na fotografia, onde se você me perguntar quais são os tuas referências em fotografia de estudo, eu falei Ansel Adams e Cartier-Bresson, né? Uhum. E o Ansel Adams fotografou todo o interior dos Estados Unidos, o oeste americano, com uma lambi-lambi, com uma máquina dessa, que era uma caixa preta. Então, quando eu vejo as pessoas falando, eu não fotografo porque não tenho equipamento, ou, você fotografa, se suas fotos são boas por causa do seu equipamento, eu falo, olha o que o Ansel Adams fazia com uma caixa com 0 recurso, né? As fotos dele até hoje são estudos de tons de cinza e coisa e tal para essas novas gerações, né? Uhum. Então, é isso. E E a fotografia pode ser uma ferramenta incrível para esse propósito que a gente tem de fazer as pessoas se conectarem com os biomas, né? Não precisa ser só sim, a Amazônia, mas se apaixonarem pela natureza, né? E isso do ponto de vista existencial mesmo, né? Para ter uma sim, ressignificação da vida. Não significa que a pessoa tem que se mudar para a floresta, mas morando na cidade, ter uma conexão com a natureza. sim. Eu acho que a fotografia é um grande instrumento, é um grande convite para isso. Só que eu acho, assim, eu fico lisonjeado quando você me apresentou como escritor, mas eu estou longe de ser escritor, eu gosto de escrever, é bem diferente. Espera aí, quantos livros você publicou? Vários, Não, 19. 19. Aí vai dizer que você não é escritor, tá bom. Mas tudo bem, tudo bem, ok. Eu gosto de escrever, eu vou continuar pensando assim. Mas é que eu sempre gostei de escrever muito antes de fotografar. Como eu sou um mochileirão, eu sempre fazia ali diários. E eu gostava, sempre gostei de escrever. Mas, enfim, eu acho que hoje o fotógrafo, e eu falo isso, eu bato muito nessa tecla, que a fotografia tem um papel extremamente importante.
sim, para ser um convite, principalmente falando das questões ambientais e da desmistificação de certos temas, né, como povos indígenas, como os povos originários, sejam indígenas, sejam ribeirinhas na Amazônia, sejam os pantaneiros, né? O que eu acho que é de extrema importância para quem se propõe a fotografar é agregar uma informação fidedigna àquela imagem, porque já dizia Susan Sontag, né, que era uma grande estudiosa de fotografia, que ela falava isso, e eu sempre acreditei nisso, que para mim a legenda de uma foto é tão importante quanto a foto, porque uma legenda é uma informação associada a determinada imagem, você pode exaltar ou simplesmente deturpar aquela foto. Porque se eu mostro uma foto solta, eu crio uma opinião para quem está lendo aquela imagem. Né? Eu te apresento uma foto sem nenhuma informação agregada. Você vai, ok, né? Você pensa alguma coisa de acordo com as suas verdades. Se eu coloco uma legenda, uma informação alterada, que não é fiel àquela informação, eu vou te induzir a uma opinião. Isso é perigoso, eu acho. Então, eu acho de extrema importância para quem se submete e quer ser um fotógrafo, que a informação agregada à foto seja fiel e seja verdadeira. Porque, senão, eu tô repassando e estou criando opiniões que às vezes não são verdadeiras, não são fiéis àquela cena, àquela situação, àquele momento. A gente sabe muitas fotos na história da fotografia que são assim, que fotos que foram repassadas gerou uma comoção ou uma opinião mundial e depois, 30 anos depois, o fotógrafo falou que aquilo não era que não era verdade, que era uma foto montada e coisa e tal. Isso é muito sério. Eu acho muito sério, principalmente do ponto de vista ambiental, eu acho. Não só do ponto de vista ambiental, né, de modo geral. Você toca num ponto muito importante. Quer dizer, vou começar falando assim: o fotógrafo tem que entender o que ele está fotografando, né? Tem que Sim, entender o exato. contexto social, histórico, econômico do que ele está fotografando, né? Mas isso, eu digo que é uma questão muito séria e muito ampla, porque a gente todos os dias vê as pessoas compartilhando imagens com textos, acompanhados de textos, né, como você diz, que simplesmente são uma distorção da Sim, realidade, mas que mexe com as emoções das pessoas, né? sim, Muitas vezes aquilo que a pessoa quer sentir ou confirma uma emoção, um preconceito, uma decisão, uma escolha que a pessoa já uhum, fez, uma escolha política e tal, e a imagem está ali só para validar, né, algo validar. que é falso, né? Isso É, é muito assustador. é assustador. E eu acho que nessa era das redes, nessa era da internet, onde você perde o controle, porque no momento em que você solta uma informação ou solta uma foto na rede social, na rede, acabou, você não tem mais controle sobre aquilo. Antigamente, na época né, a gente é da geração da mídia impressa, eu comecei a ser fotógrafo profissional em revista. Durante mais de 10 anos, eu era fotógrafo em revistas de natureza, né? A gente tinha um controle muito maior, porque você tinha um documento. A revista, no momento que era publicada, você tinha um documento ali, sobre aquela informação. Se estava escrito errado ou deturpado ali, pronto, mas estava ali. Então, existia uma preocupação muito maior sobre a informação agregada à imagem ou sobre a informação que ia para aquele papel, porque aquele papel, ele balizava aquela informação. Hoje em dia, você solta uma informação na rede
E se alguém vem contra você, você fala, não, não fui eu, isso daí foi deturpado. Isso é muito perigoso, eu acho, né? A fotografia é um instrumento que leva uma informação, que gera opinião, e eu acho que isso é de extrema responsabilidade, né? Se a gente acredita, se a gente não quer ser um individualista, se a gente acredita no todo, no coletivo, né, na humanidade, a gente tem que ter essa preocupação. Nós, enquanto pessoas que trabalham com informação, que geram opiniões, né? A gente está falando no Earth News Terra, que é um portal de informações e notícias. A gente tem que ter muita preocupação e muita responsabilidade sobre o que a gente está colocando ali, né? Pois é, porque foi normalizada a mentira, né? As pessoas não têm mais vergonha de mentir, é como se o fato não tivesse dono mais, né? Assim, agora é fato, versão, tanto faz. Você diz para a pessoa, olha, isso aqui que você acabou de compartilhar nunca aconteceu, é o contrário disso, né? E para a pessoa está tudo bem, a vida dela continua igual e ela continua compartilhando coisas loucas, assim, né? O que eu ando achando, Adriana, é que a gente tem que, claro, continuar trabalhando a nossa credibilidade, né? As pessoas precisam confiar no que a gente conta, no que a gente mostra, mas a gente tem que dar um jeito de levar as pessoas até os lugares também. É uma coisa que, Sim. né, que você e eu já fizemos junto com a Latitudes pelo mundão afora, né? A Latitudes faz isso no Brasil também, mas eu acho que mais e mais nós vamos ter que convidar as pessoas a ir conhecer a Sim. realidade. Eu acho que como agora ficou o que aparece na internet, pode ser verdade ou pode ser mentira, e a pessoa acredita no que ela quiser, nós vamos ter que convencer as pessoas a ir A ver, irem, né? eu acho que é isso que é uma forma que quando eu me pergunto, pô, mas por que você faz tanto livro nessa era em que toda a informação está digitalizada? Porque eu acredito ainda que o livro é a melhor forma de se perpetuar um conhecimento, porque a gente sabe sobre a história da humanidade por pintura rupestre, pergaminho, que é papel, e livro. Né? No momento que você tirar esse registro físico, a gente vai ter um hiato. Se toda a informação dessa era da humanidade se restringisse só às nuvens, vamos dizer assim, só a isso, você não tem, porque você pega um computador, bota no relento, no orvalho, acabou. Depois de 2 horas, não tem mais informação, não tem mais conteúdo, não tem mais informação. O livro não, está ali. Por isso que eu continuo fazendo livro, né? Por isso que a gente vai fazer o nosso livro junto. Porque é uma forma de perpetuar uma informação daqui a 50 anos, se esse livro continuar existindo fisicamente falando, aquela informação vai continuar existindo. Daqui a 50 anos, muitas das informações que estão sendo repassadas pela rede, elas desaparecem, elas são deturpadas. O livro não é deturpado, está ali o registro. Está ali o registro. Né? É a Só que uma materialidade. coisa não anula a outra. Você pode ter a Claro. informação na rede e ter informação nos livros que estão atrás de você. E assim, né? Essa conversa foi num meio digital, né? E, no entanto, Isso, mas olha ela que está legal. ancorada, né, nessa outra materialidade, né? Exato, exato. Então, eu acho que a gente, né, a gente, cada um na sua forma, eu sou muito assim, eu sou muito preocupado com o que está por trás das minhas fotos, sabe? No sentido de o que é feito com elas. Eu já perdi, assim, confesso que a rede já perdi o controle. Eu vejo fotos minhas sendo replicadas, assim, mas isso que você falou da informação sendo repassada, as pessoas fazem isso com o próprio rosto. Existem celulares que no momento que você joga a própria foto na rede já vai com filtro.
já vai com uma alteração da sua realidade. Isso é uma deturpação. Isso é um perigo, eu acho. Um ou outro, ok, mas a longo prazo você cria uma inverdade que é muito perigosa para si mesmo, para a sua própria consciência de si mesmo. Assim, é uma coisa muito filosófica, mas no momento que a pessoa bota um filtro e deixa de ser ela, a quem ela está enganando, né? A quem ela está querendo? É ela mesma, né? E então é um debate que não acaba, né? Não acaba. A gente tem que ser capaz de se reconhecer a si mesmo e se reconhecer na natureza também, que é Exato, de exato. onde a gente E pertence. eu acho que é por isso que eu vejo cada vez mais as pessoas voltando, é o que você falou, nesse pico da pandemia, as pessoas sentiram o chão, né? Perderam o chão, porque tirar essa possibilidade do ser humano de andar, você não poder sair da própria casa para ir na padaria, né, inibiu uma característica da espécie que é justamente se movimentar. O ser humano, enquanto espécie, dominou esse planeta por sua capacidade de migrar, sair de um lugar para o outro e se constituir naquele outro lugar. A gente foi proibido por nós mesmos, ou por uma doença, não importa, de fazer isso. Então, tirou o nosso chão enquanto espécie. Nossa, eu não posso sair da minha casa, não posso andar. É andar, no fundo é movimentar. Somos o que somos porque temos a capacidade de nos movimentarmos, né? E quando a gente movimenta, a gente constrói, a gente destrói também, mas a gente transforma o mundo ao nosso bel prazer, às nossas vontades. A gente foi inibido disso. Então, Estamos eu de acho que volta. concordo contigo. Temos liberdade de novo, mas liberdade requer responsabilidade, né? Muito, Como vamos sempre. nos movimentar de agora De em agora em diante? diante. Espero que a gente não esqueça o que a gente passou, né? Vamos ver. Convido a todos a ler os traçados da Terra do Adriano Gambarini no Earth News Terra. Você vai receber também no seu e-mail. É isso aí, Adriano. Muito obrigado por esses 3 episódios desse programa fantástico e a gente continua se encontrando no Earth News Terra. Um abraço. Obrigado, Lorival. Obrigado por todo mundo pela presença.